Não adianta você chegar aqui e falar, pô, eu sou cria do morro, eu amo o Vidigal, eu amo qualquer comunidade, eu amo o lugar onde eu moro. Mas o que você está fazendo pelo lugar onde você mora? Então acho que as pessoas poderiam vir aqui um pouco mais e aprender isso. Que isso daqui é uma maneira de mostrar que amo o Vidigal. Eu descrevo o Citiê como um espaço, um parque que foi criado pela comunidade, com a liderança de pessoas da comunidade, que transformaram essa área que era um lixão, então esse resgate de uma área degradada, transformaram num ambiente lindo e que hoje em dia tem um planejamento para fazer muito mais do que só um espaço, mas um ambiente de integração, de evolução das pessoas e de debate. Foi assim que começou. Antes era assim, a gente limpava de dia, as pessoas jogavam lixo à noite. Aí nós começamos a fazer hortas comunitárias e distribuir para as pessoas que jogavam lixo. Aí essas pessoas pararam de jogar lixo, começaram a ajudar aqui nas oficinas de horta. A transformação não foi só do lugar, foi das pessoas também. E tá aqui o Luizão, um cara que ajudou a gente a limpar aqui, que agora vou ali pegar ali o cheiro verde. Vamos lá, Luizão? Vamos sim. Isso aqui não é assim não, isso aqui é tudo jogado, velho. Isso aqui é tudo... Na chovia aqui assim, cara, isso aqui virava... Aí eu vinha pra cá, e como é que tá isso aqui agora? Olha lá, nem posso que é aquilo que era. Avisa aí, pra que chega aqui, cara? Não quer mais, chega aqui, não quer mais, sai daqui mais não, só o que tá aqui. Essa mudança, ela veio com que as pessoas que moram ao redor do parque foram ficando mais educadas, deixando de jogar o próprio lixo no lado da sua casa. Eu, como morador, cara, eu acho que esse exemplo devia ir para o mundo inteiro, acho que para várias comunidades, várias favelas. Eu tenho ido em vários lugares que as pessoas realmente jogam muito lixo no chão. E isso aqui para mim é um paraíso, assim. Para mim eu tenho um pé de banana, de mamão. Hoje em dia a gente pode chegar aqui e plantar, dialogar com a comunidade já respira uma coisa tipo assim, poxa, o Vidigal tá dando certo em alguma coisa. Eu acho que isso aqui é um sinal de que as coisas podem dar certo. Planta aipim, planto abóbora, planto chuchu, cana, planto milho, feijão. Limpa. Limpa, capim todinho, as muralhas. O Vidigal que eu conheci era uma maior lixeira, uma maior sujeira. Hoje em dia é maior limpeza, maior tranquilidade, muito linda aí. Nunca pensei que isso aqui ia transformar num centro cultural, entendeu? Que isso aqui vai ser um centro cultural. Também tem a arquitetura do Pedro, que essa encosta ela acaba sendo inteligente, essa encosta de pneu. A água bate, em vez de escoar e descer com bastante força, ela bate e espalha e você evita deslizamento. Então, acho que está tudo de acordo, cara. Essa reciclagem das rodas de bicicleta, a gente poder fazer a própria comida no fogão a lenha, você plantar a sua própria comida e a comunidade enxergar isso aqui como uma democracia, eu acho que é o mais importante, assim.
Eu só venho usufruir o parque, assim, meu tio é um dos administradores, ajuda a plantar e me ensina a plantar também, tem um pé de pimentão em casa, tem um monte de coisa que eu gosto de plantar, aprendi com eles, essa cultura vem com eles. Antigamente eu usava só para soltar pipa, só para correr atrás de pipa. Hoje em dia eu já dou uma respirada, leio um livro, faço uma música. Eu nasci no Vidigal. Esse lugar aqui onde a gente está, a gente chamava de sítio. Isso há 40 anos atrás, isso aqui era um sítio, era cheio de árvores, pássaros, pé de goiaba, manga, jaca, maracujá, muita cana. Então a gente vinha para cá brincar, aquele montão de crianças. Vamos lá no sítio, vamos. Aí chegava aqui, brincava, né? Aí com o passar dos anos, esse lugar foi invadido por 6 casas que aqui viveram por 2 décadas, né? Contaminando toda essa área, jogando lixo, eles não tinham saneamento básico nem nada. Aí com o passar dos anos, a prefeitura veio, indenizaram eles foram morar em outro lugar. Aí a prefeitura veio, quebrou as casas e deixou todo o entulho junto com o lixo que ali já existia. Aí o lugar virou um lixão, por quê? Aquelas pessoas foram embora, deixou o lixo, o entulho ali e a parte alta da comunidade vinha para cá jogar lixo. Então era sofá, cobertor, televisão, entendeu? Colchão, era todo tipo de lixo. A minha casa era a última casa, entendeu? Para mim chegar na minha casa eu tinha que passar nessa lixeira. Então era uma coisa que vinha me incomodando muito, quando chegava no verão aquele mau cheiro, né? Então quando a gente começou a limpar, a gente achou muito pneu, cara. A gente não sabia o que fazer com tanto pneu, aproximadamente uns 50, 100 pneus. A gente só achava pneu agarrado nas árvores, pneu enterrado, pneu na superfície da terra. Aí a gente ia levando o lixo todo lá pra cima, todo o lixo que a gente tirava, a gente levava pro caminhão, mas os pneus, ninguém queria carregar pneu, né? Aí um dia eu brincando com os pneus, eu entendi que dava pra fazer escada, né? Aí nós pegamos um entulho que estava no meio ambiente e colocamos dentro dos pneus, socando, entendeu? E começou o processo de escada para viabilizar os locais onde a gente precisava ir. Aí depois nós entendemos que dava para fazer muralhas, né? Aí começamos o processo de muralhas, né? Até aí a gente era um grupo que ficava de voluntário, vinha um no mês, aí depois sumia todo mundo, eu ficava sozinho, não tinha quem me ajudar. Aí o verão muito forte, as plantas morrendo, a gente não tinha água, aí eu tinha que carregar água lá do córrego, entendeu? Todo dia, de noite, para vir molhar as plantas, pra gente não perder. Isso há quanto tempo atrás isso? Hã? Há quanto tempo isso? Isso uns 10 anos, cara. Aí veio a Rio Mais 20, nós conhecemos o Pedro, né? O Pedro, o arquiteto Pedro. Foi com ele que ele mostrou pra gente a potencialidade que tinha esse local, o que a gente tinha feito era uma coisa muito grande, que até aí a gente não entendia direito, entendeu? Então foi esse cara que deu essa força pra gente de mostrar que a gente poderia ir muito mais além do que a gente chegou. Como eu acredito que você só sabe daquilo que você faz parte, eu decidi vir morar na favela do Vidigal e sair do trabalho na ONU. Me mantive trabalhando com parceiros internacionais, Universidade de Harvard, entre outros. E depois de um tempo morando aqui no Vidigal, tive a sorte de conhecer o Mauro e o CITIE. Foi incrível, né? Porque lá em Harvard, no MIT, tem coisas excepcionais, mas muito se fala de sustentabilidade, integração urbana e pouco se vê. E quando eu cheguei aqui, eu vi que com recursos limitados e com pouco acesso a conhecimento de arquitetura e engenharia, Mauro e a equipe já tinham começado algo grandioso, que era uma grande mudança, principalmente porque era efetivo, funcionava, e também tem um grande potencial de escala desde que trabalhava com materiais reciclados retirados de lixão. Então, desde o princípio, o que a gente quis desenvolver aqui junto com o Mauro, e ele teve muita generosidade e visão para abraçar isso, foi uma arquitetura híbrida, que juntasse tanto o trabalho com materiais reciclados e recursos limitados, como com materiais de alta performance, com as técnicas mais avançadas que a gente tivesse em qualquer lugar do mundo. Olha, o CITIE foi daquelas descobertas maravilhosas que eu fiz por acaso, na verdade, né? Eu conheci uma liderança do Vidigal, o Pedro, e aí ele me convidou para visitar o Vidigal e visitar um projeto, falou do parque, e eu, enfim, achei legal. E aí nós subimos no CITIE, e aí é aquela susto, né? Porque é um susto, uma surpresa maravilhosa, que é pensar como toda a história do CITIE, que é a transformação
de um lugar que era um lugar do lixo, num parque maravilhoso que tem toda uma preocupação ambiental, uma preocupação com a sustentabilidade e tem uma vista maravilhosa, né? Aqui nós temos a Ágora Digital do CITIE, que foi uma construção com 23 toneladas de entulho, pneus usados, e que a gente misturou com concreto também por trás. E ele é um espaço muito funcional de resiliência e espaço plano, né? Espaço público urbano. O que a gente fez uma escadinha de concreto por trás, e a gente grudou cada pneu na parte baixa do anel com essa escadinha. E no anel em si a gente botou o entulho que havia aqui na favela de obras inacabadas ou de demolições. E junto com isso a gente fez um sistema de drenagem muito preciso para que essa água conseguisse fluir desse volume de terra aqui para as hortas do CITIE. E o custo disso é muito mais baixo do que as muros de contenção que você vê aqui, feito de concreto, que normalmente não toma cuidado de circular as árvores existentes e colocar outros casos em risco sem cuidar do fluxo da água. Então, infelizmente, isso é o padrão e a gente aqui está criando outra opção de uma estrutura de resiliência. Nós conseguimos reciclar também essas mesas de bicicleta, né? Eu desenvolvi 8 modelos diferentes dessas mesas, né? Tem essa aqui, que é um modelo, aquela ali é outro. Essa aqui é um jardim que eu gosto muito, é uma estrela, né? Aqui é o símbolo da paz. E esse trabalho que a gente vem fazendo constantemente, né? De reciclar, mas reciclando sim, com beleza, né? Não fazendo aquela coisa que fica... Entendeu? Depois as pessoas não sabem o que fazer. A nossa reciclagem, a gente recicla pouco, mas o pouco que a gente faz, a gente procura fazer com design. Né? Esse aqui foi um dos primeiros desenhos que a gente fez, né, em parceria, eu junto com o Mauro e com a Carol, que a gente foi inspirado pelo trabalho do Mauro nas mesas e queria fazer um corrimão, que é uma coisa de extrema necessidade para um espaço público. Então a gente propôs esse desenho minimalista e a gente gostou muito do resultado também. O que acontece aqui na Ágora? Vamos andando aqui. Nós temos principalmente atividades de democracia e educação. Tem o Gabriel que está sempre brincando aqui, teve aula hoje de manhã. E nosso foco principal é criar um espaço que a comunidade pudesse se apropriar e realizar atividades que avancem a sua condição. Então, nós fazemos aqui as reuniões de movimento de título de propriedade do Vidigal, fazemos as reuniões do movimento pelo orçamento participativo aqui na comunidade, que se der tudo certo vai ser a primeira no Rio de Janeiro, e fazemos também as atividades educacionais, focadas principalmente em questões ambientais, mas também em tecnologia, como nossas aulas de programação em robótica, que a gente faz tanto dentro de sala de aula como aqui no espaço livre, e também atividades ligadas às artes, né? Porque a gente trabalha essa integração de designs em todas as escalas, desde o design industrial até a arquitetura, mas integrando também com a produção e expressão livre da arte em si, como forma de expressão da narrativa da comunidade para ela mesma e para fora. A nossa filosofia é muito mão na massa, então todas essas atividades que Pedro falou são feitas assim, para crianças sempre ser o protagonista e de explorar, sempre inventando, experimentando e vindo como as coisas funcionam mesmo aqui no campo. E essa ligação com a natureza e junto com a tecnologia sempre gera inovações muito interessantes. Então, cada vez a gente fala, olha, a gente vai fazer essa atividade e já você volta em 10 minutos, as crianças já inventaram alguma coisa que você nunca imaginava. Não, mas essa casa dela no meio do mato. E de repente, em volta da casa, eu tô falando, vamos escutar. De repente, no meio da casa, começou a aparecer um monte de lixo. Sabe por quê? Todo mundo achava... Essa brincadeira começa no incentivo de uma composteira. Eles vão conhecer a diferença de materiais separados aqui no espaço. Então a brincadeira vai usar o espaço todinho. Eles vão trazer esse tipo de materiais para ser separado aqui na nossa frente. A ideia é incentivar a conscientização e as atividades educacionais aqui no espaço do CITIE. Não só no espaço, mas também nas escolas, que eu faço atividades nas escolas com eles mesmo e com outros alunos, na Rocinha, no Parque da Cidade e no Galo. Vamos começar a fazer essa atividade também no Alemão, através do CITIE. Nossas escolas ainda têm o mesmo padrão espacial e em vários aspectos educacionais do século XIX, quando surgiram. E a gente acredita que o futuro está justamente no que a Carol falou, atividades mão na massa, aprendizado baseado em projetos e integração com a natureza e com a comunidade em si. Então a gente começou esse projeto com nossos estagiários do MIT e uma delas, Jacqueline Kuo, que é lá dos Estados Unidos, tem trabalhado num currículo de
programação tangível, programação digital e robótica, que a gente concluiu no último final de semana, em que nossas crianças construíram um robô, programavam e programaram um robô. A gente quer transformar o Vidigal no laboratório de inovação urbana para o Brasil, América Latina, o mundo majoritário e o mundo inteiro. Mas principalmente provar que tem tanto talento aqui na favela quanto em qualquer lugar no asfalto, que se precisa de oportunidade para que os talentos daqui sejam desenvolvidos. A gente quer fazer isso não é de curto nem médio prazo, a gente quer pensar no longo prazo. Nosso planejamento estratégico é de 50 anos e, coincidentemente ou não, vai ser quando o Rio de Janeiro vai completar seus 500 anos, então é muito emblemático pensar o CITIE como um símbolo de sucesso na cidade completando 500 anos. E a gente quer até lá fazer o Instituto, enfim, a todo vapor, ter todas as atividades, a biblioteca, laboratório de tecnologia como robótica, uma coisa, a nossa cultura é muito mão na massa, então não é só ensinar pelo ensinar, é também construir junto. Então ter a biblioteca, ter a Ágora Digital com os nossos debates de políticas públicas funcionando, continuar com a horta, que é um marco aqui do CITIE, continuar com o trabalho de preservação do meio ambiente, mas integrar essas outras atividades. Para isso, a gente tem que pensar em planejamento financeiro, tem que construir uma sede. Nosso plano é fazer do CITIE e do Parque do Maciço Dois Irmãos inteiro uma área de melhor funcionamento e mais intensidade de fluxo do que o Cristo e o Pão de Açúcar, num prazo de 10 a 15 anos e dentro desse planejamento de 50 anos. Até porque aqui temos a melhor vista do Rio de Janeiro, que foi possível depois do processo de integração, de todos virem ver, e com a trilha mais fácil de subir, né? O que é um grande custo-benefício. Hoje em dia existe a trilha, ela está sendo cada vez mais utilizada por todo mundo, mas também está sendo degradada. Então tem que ter um cuidado e ninguém melhor do que a própria comunidade para ter esse cuidado. A gente acredita que se a gente educar e a gente trabalhar junto com a comunidade, não é eles não vão destruir, pelo contrário, eles vão se tornar as pessoas que vão tomar conta, quem vai preservar. E hoje a gente trabalha para profissionalizar cada vez mais a equipe, né? A equipe do Vidigal é assalariada, recebe pelo seu trabalho. O sistema de ONGs, associações no Brasil também é estúpido, porque os diretores não podem receber, então como as pessoas podem trabalhar seriamente com isso? E numa comunidade eles estão criando um grande valor que, por ser público, não tem um retorno pecuniário, mas eles têm que receber para pagar as contas. Então assim, a gente está conseguindo vencer todos esses obstáculos e fazer algo único, mas que seja sustentável. Nosso grande sonho é que o CITIE seja um exemplo de integração e transformação da primeira favela integrada do mundo, que seria o Vidigal no caso, mas com a comunidade liderando esse processo. Porque muitas vezes o governo chega com políticas públicas que são a receita para o paciente, mas as pessoas aqui são agentes, e agentes precisam ser empoderados para também ser protagonistas da mudança. Uma favela integrada em termos urbanos, em termos legais, com título de propriedade, com praças, com calçada, com saneamento, mas também com nível de educação, renda e saúde igual lá de baixo, né? E um grande desafio, uma grande oportunidade que nós temos também é que as favelas têm coisas importantes para tornar comunidades sustentáveis, que elas têm alta densidade e baixa presença de automóveis. Então podemos trabalhar muito bem essa questão com um planejamento urbano inteligente para a gente poder fazer as favelas um exemplo de sustentabilidade até para o asfalto em si. Na verdade, o CITIE eu acho que é uma semente, que ela está aqui como um exemplo de transformação de área degradada
para um parque e para um instituto que engloba atividades muito maiores do que apenas um parque e que ele pode ser replicado em outras cidades do Brasil, outras áreas do Rio de Janeiro, cidades do Brasil e até áreas do mundo. Se você está pensando em, por exemplo, aqui era um lixão, é um problema que existe, enfim, pelo mundo todo. Então, a gente tem que começar a pensar nessas questões. Nada melhor do que recuperar essas áreas, a comunidade recuperar essas áreas e trabalhar o espaço para elas. Eu acho que essa mensagem ela tem que ser passada assim para o bem, porque o meio ambiente ele está sendo degradado, a natureza, o ar que a gente respira. Então eu espero que essa mensagem ela corra mundos, né, cara, mas que principalmente comece aqui pelo Vidigal, que ainda tem várias áreas que o próprio morador ainda vem degradando, ainda vem sujando a sua mata, sujando o local onde você mora. Então eu espero que fique uma mensagem positiva, principalmente começando aqui pelo Vidigal. Eu já vejo o CITIE como um projeto com uma grande escala, entendeu? Que está sendo preparado, tem um planejamento muito bacana de 50 anos que está sendo feito, entendeu? Então a gente está tomando todos os cuidados para que isso aqui sirva para futuras gerações, que dure 50, 100 anos, entendeu? Deixa assim. Provavelmente ele vai abranger todo lugar que tenha bastante lixo. Porque como é uma coisa bonita, eu acho que muita gente boa vai adotar. E quando as coisas são lindas, muitas pessoas gostam, adotam. Então eu acho que tem muita gente boa que vai querer ver a comunidade dele nesse patamar que a gente está conseguindo chegar. Estamos aqui num lugar muito especial para a gente do CITIE, que representa muito o espírito dessa iniciativa, que é o Mirante, que a gente chama local de encontro. Encontro entre o oceano e o continente, encontro entre a cidade e a floresta, encontro entre a favela e o asfalto. E foi isso que aconteceu aqui. A gente pôde se juntar a esse trabalho brilhante iniciado pelo Mauro e pelo Paulinho. Primeiro é a Carol e agora a Estela, que largou todas as oportunidades no mundo para abraçar uma maior ainda, que ela acreditou e conseguiu enxergar. E é esse exemplo que a gente quer passar para outras iniciativas de integração na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Que as integrações têm que ser verdadeiros compartilhamentos entre pessoas de origens diferentes, locais diferentes. Não pode ser uma receita que chega para ser aplicada para os pacientes. Que agentes como o Mauro e como o Paulinho têm que ser os verdadeiros líderes dessa revolução. Isso só vai acontecer quando esse protagonismo for realmente deles, como tem sido aqui no CITIE. Pra gente é gratificante, entendeu? E que o CITIE sirva de exemplo de que há possibilidade de transformar lixões em lugares assim, entendeu? Isso aqui é um lixão e hoje é um espaço de convivência, onde as pessoas entram aqui, se sintam donas, participam, fazem um piquenique, vêm passear, tiram fotos, se deleitam das coisas do CITIE. É isso. Mas é também um encontro de pessoas com essa visão que foram eles que começaram esse projeto. E também a gente quer convidar todo mundo para vir conhecer, para fazer um encontro das pessoas aqui também. Eu acho que para construir um mundo realmente melhor para as futuras gerações, são esse tipo de projetos e que a gente tem que construir, um projeto de vida, que é de acreditar, de fazer alguma coisa com um propósito e de juntar as pessoas que compartilham essa mesma visão. Isso aí, não esperar acontecer, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam, o governo tem que vir aqui fazer isso, o governo tem que vir aqui fazer aquilo. Se você não fizer você mesmo, ninguém vai fazer. Então, pra gente, CITIE significa, acima de tudo, fazer acontecer. É poder ver assim, a capacidade e o potencial do ser humano, de estar criando e transformando em prol da coletividade, né? Pensar no espaço comum, no espaço público, isso é maravilhoso hoje, num mundo que é tão individualizado e tão consumista.